Eu vou pedir para o seu Neto Amado ser o nosso microfonista aqui hoje. Primeiro eu falo. Eu quero agradecer, porque eu tinha um procedimento a ser feito, e fazia tempo que eu estava esperando, e aconteceu agora, essa semana, e graças a Deus eu estou aqui, gente. Então deu tudo certo. Graças a Deus. Como é que é o nome da irmã mesmo? É Josi. Josi. E pedi oração pela Lília, que ela começou novamente a quimioterapia dela. Como é que é o nome? Lilian. É a mãe do Felipe. Ah, sua irmã, né? Minha irmã. Tratamento de câncer, certo? É pela 5ª vez. Alguém mais? Eu queria pedir oração para os irmãos, para uma criança, um menininho chamado Arthur, tem 1 ano e meio, e são crentes também na palavra, e ele descobriu leucemia. Então está internado no GAC, e a luta começa, né? Mais alguém? Vou levar o microfone aí, pai. Eu dou graças a Deus que eu não tenho que usar mais a cadeira de rodas. Amém. Deus tem sido muito bom. Eu também agradeço. Minha coluna estava indo para o espaço. Davi, bom dia pessoal. É um agradecimento, mas também um pedido, né? O Pedro vai operar dia 15, uma cirurgia de adenoide, amígdala, né? Agradecer porque no momento a gente está sem convênio, mas pelo SUS a cirurgia saiu rápido. E para que tudo corra bem durante a cirurgia. Amém. Aqui eu já tinha colocado aqui que vocês possam estar orando pelo retiro dos teens no final de semana. E também a gente colocou, teve uma atividade na maturidade ontem, e os teens apoiaram lá ontem. Realmente foi uma benção para quem esteve lá. Eu não sei se tem algum representante aqui que esteve lá. Alguém esteve lá? O filho do casal ali esteve lá. Eu não pude estar, mas eu sei que quem esteve lá foi muito bom. Oi? Tinha bastante gente lá. Nossa. João Manuel e... Eu sou terrível com o nome, tá? Quem pode estar orando pelos pedidos e outra pessoa pelos agradecimentos? Algum voluntário? Senão a gente indica. Então, depois... Obrigado, Elaine. Senhor, na tua presença nós estamos aqui reunidos. São tantos os pedidos, Senhor, dos teus servos. Tem pessoas, Senhor, que vão entrar em quimioterapia pela 5ª vez. Senhor, tem misericórdia. Todos aqueles que receberam um diagnóstico, Senhor, um diagnóstico pesado, a gente sabe que a luta vai ser grande, mas o Senhor também é um Deus grande, Senhor. Amém. E o Senhor pode dar vitória aos teus servos, Senhor. Eu peço por cada um, Senhor, que está doente, por cada um, Senhor, que gostaria de estar aqui, não pode, Senhor, mas que o Senhor visite cada um, Senhor, afofe o leito na hora da enfermidade, Senhor.
Senhor. Que o Senhor mande a provisão, Senhor, seja medicação, seja médico, o que estas pessoas precisarem, Senhor. O Senhor envia, Senhor, o suprimento. Amém. E restaura a vida dos teus servos, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Amém. Pai querido, muito obrigada por esse momento aqui, ó Deus, em que vamos estudar a Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida de cada um de nós aqui, ó Pai. Especialmente por aqueles agora que definiram seus agradecimentos, como o pastor Barnett, por já estar livre da cadeira de rodas, ó Deus. E obrigado por todos os que o Senhor tem abençoado, tem dado saúde, tem dado emprego, tem derramado as tuas bênçãos, ó Amém. Pai. Nosso coração se alegra e te agradece por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos estudando no livro de João. Eu queria que vocês abrissem no João capítulo 17. Pode ficar contigo. Eu vou... Só vai levantar a mão aí, ó. Como é que é o nome mesmo? João. João. Então, faça que o nome do meu... Tá tudo tranquilo. Sou Davi João. Não. Então, o pessoal levantando a mão aí, ó. O João leva o microfone para vocês aí, tá bom? Então, nós vamos ver nessa oração sacerdotal de Jesus 3 aspectos aqui da sua oração. E a gente pode dividir o texto de João 17 em 3 aspectos. O primeiro, que Jesus orou por si mesmo, que vai do versículo 1 a 5. Depois Jesus orou por seus discípulos, que vai do 6 a 19. E depois Jesus orou pela igreja que viria, que somos nós, que vai do 20 a 24. Tá? Versículo-chave, vamos ler todos juntos? Pai, a minha vontade aqui, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que vocês veem de interessante nesse versículo aqui? A vontade do Pai é que nós estejamos com Ele, né? Que a gente vai ser glorificado com Jesus e que Jesus existia antes da fundação do mundo. Isso nós não podemos ter dúvida. O período que ele esteve aqui na Terra foi um período que ele se esvaziou de si mesmo para vir aqui, viver conosco, morrer e ressuscitar, para que nós pudéssemos ser salvos e termos a vida santa diante do Senhor. Tem 2 versículos. O primeiro, para mostrar a questão da eternidade de Jesus, Gênesis 1, 26. Está com a sua avó ali, você tem outro aí, certo? Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui, mostra que é o seguinte, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam na criação do mundo. E outro versículo, que é João 1, 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui mostra a questão da eternidade de Jesus, que Jesus é Deus e nós não podemos ter nenhuma dúvida com relação a isso. Ok? Beleza? Então vamos ao texto. Eu queria que alguém leia os versículos de 1 a 5 de João. Tem algum voluntário? A Elaine aqui. De 1 a 5. Eliane. Todo Eliane. mundo acha que eu sou Elaine. Elaine é ali, certo? É, Eliane também. Eliane também. São 2 Eliane. Tendo Jesus falado estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste.
E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem glorificaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Obrigado, Eliane. Então, nós podemos dividir essa parte aqui do texto. O primeiro ponto aqui, no versículo 1, a gente vê que Jesus levanta os olhos ao céu, falando com o Pai. E a gente vê a referência de Jesus, mesmo sendo Deus, mostrando para nós como nós devemos ter a nossa reverência perante o nosso Criador. Segundo, ele fala, chegou a hora, glorifica o Filho. Quando a gente estudou os outros capítulos de João, quando teve a transformação da água em vinho, ali ele falou assim, não chegou a minha hora. Só que aqui mostra que agora chegou, que ia chegar o momento ali da crucificação e da ressurreição. E ali mostra que ele ia completar a glória perante o Pai. E essa glória era desde a sua eternidade. Então a gente vê o reconhecimento de Jesus, mesmo ele não ter sido ainda crucificado, como ele já sabia que ele ia estar cumprindo isso, por causa da saber as coisas à frente, como é que é a palavra? Presciência. Eu gosto dos meus companheiros aqui. E o terceiro aqui, o Pai deu autoridade ao Filho de dar a vida eterna à humanidade. Então nós vemos que se nós queremos ter a nossa vida na eternidade com o Senhor, nós precisamos, através do Filho, através do reconhecimento que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e é por Ele que nós alcançamos a vida eterna. E o que vida eterna significa? No versículo 3, se a gente ler novamente aqui, ele fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é a gente conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, não é simplesmente você ler a Bíblia como um livro qualquer. Não. É ler, Espírito Santo, me dê entendimento do que eu estou lendo. Tem várias pessoas, vários ateus que já leram a Bíblia, mas não tiveram esse relacionamento com Deus. Então, simplesmente ler a palavra do Senhor, a Bíblia, como um livro qualquer, você não vai ter esse relacionamento com Deus Pai. Então é importante a gente ter esse hábito na nossa leitura, na nossa devocional, de estar pedindo o entendimento do que eu estou lendo. E pedindo para que Deus transforme a minha vida a cada dia. Né? Buscar a santificação, nós vamos estar vendo isso aqui daqui a pouco. É você desenvolver a sua salvação. Então, simplesmente estar aqui, participando do EBD, participando do culto, é muito bom. É a comunhão. Mas se isso não faz uma diferença na tua vida, de segunda a sábado, a nossa fé é muito rasa, né? Então Deus quer que a gente tenha um relacionamento pessoal com Ele. Então, depois, nós vemos os versículos 6 e 19. Tem algum outro voluntário para estar lendo? O texto é maior, 6 a 19. A Janine ali, ó, João. Minha irmã predileta no Brasil. Até quinta-feira, que a outra chega. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo,
mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Até aí? Não. Até o 19. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Obrigado. Aqui vamos ver 3 aspectos aqui. Primeiro é com relação à eleição divina. Aí nós vamos poder estar vendo o versículo 6, que ele fala: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Então Deus deu os seus escolhidos para Jesus. Depois no versículo 9, ele fala: é por isso que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Então, aqueles que me deste. Depois no 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um assim como nós. Depois no 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Então aqui mostrando que Deus nos escolheu. E depois em Efésios 2, 8 a 9, quem está com o texto de Efésios? Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça nós somos salvos. Não tem nada que a gente possa fazer para poder ter a nossa salvação. Então é mediante a graça do Senhor Jesus. Depois, nós vemos Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Nós vemos ali a proteção, pedindo proteção para os seus discípulos. No versículo 11 que nós vemos, fala: guarda-os em teu nome. Não peça que os tire do mundo, mas guarde do mal. A nossa realidade é essa. Nós estamos aqui no mundo, e não pediu para nos tirar do mundo, mas para fazermos diferença no mundo. Então, nós vamos passar por aflições? Nós vamos passar por aflições. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Mas Deus, Jesus intercede por nós. Hoje Ele está sentado no trono com Deus Pai, intercedendo por nós. Então nós temos que crer que enquanto Ele estava aqui na terra, Ele já intercedia pelos seus discípulos, pela oração. Imagina hoje que Ele está ali ao lado do Pai, intercedendo por nós. Então essa é a nossa esperança, de saber que Ele está intercedendo, pedindo para estar nos guardando, para a gente não do mal. O mal é o quê? É o maligno, as ciladas de Satanás, as afrontas. Hoje está cada vez mais forte essa questão, né, de sermos confrontados na nossa fé, da gente ter que incentivar e, na verdade, a gente tem que respeitar, certo? Hoje, no mercado de trabalho, está cada vez mais difícil. Essa semana foi a Semana do Orgulho, né? Semana do Orgulho, né? Aí o pessoal manda a tela de proteção, de background, né, para você colocar. E aí, como é que você se posiciona? Eu não coloquei na minha tela de proteção. Eu não preciso incentivar aquilo.
Eu tenho que respeitar. Né? Jesus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Então, eu não posso incentivar a questão do pecado. Mas eu tenho que respeitar. Porque quando a gente ama o pecador, nós podemos fazer a diferença. Se eu simplesmente rejeitar, aí eu vou estar afastando ele de poder talvez receber a graça do Senhor Jesus. Amém? Segundo, ele pede pela unidade do corpo, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Trindade, mostra a unidade que eles têm. E ele quer que nós sejamos um. Nós somos um aqui, na nossa igreja, nós somos um na denominação, nós somos um para quem crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então não tem placa de igreja. Todos que creem, confessam o Senhor Jesus, será salvo. Mas ele quer unidade. Eu ouvi de um amigo meu, bem católico, muito firme, falando que quando teve a reforma, hoje está cheio de denominação que não tem unidade. Aí eu fiquei meio assim. Dureza ouvir um negócio desse, né? Mas é uma coisa para a gente refletir. Né? Tem um conselho de ministros aqui na cidade, o pastor está na diretoria, o pastor tem essa visão, e nós temos essa visão da questão de unidade. Então, Jesus, desde aquela época, orava para que a gente pudesse ter a unidade do corpo. Plenitude da alegria, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Alegria não é quando tudo vai bem. É difícil isso. Mas a alegria é saber que Deus está no controle de tudo. E crer na soberania de Deus. E saber que o tempo que nós passamos aqui é muito pouco perante a eternidade. Mas eu tenho que ter o meu olhar na eternidade. Então, que a gente tenha essa alegria da nossa salvação. Que a gente tenha essa plenitude da alegria. Amém? Hoje Jesus está entronizado com Deus Pai, intercedendo por seus filhos na fé. Vamos ler juntos Romanos 8:34? Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, ele está intercedendo por nós. Depois, Hebreus 7, 24 a 25. Vamos ler? Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Então, Jesus é o nosso intercessor. Muitas vezes nós não sabemos como orar, mas a gente pode derramar a nossa oração, os nossos medos, nossos anseios, nossos agradecimentos diante do Senhor Jesus. E Ele intercede por nós. Amém? E aí 1 Pedro 5,7, vamos lá? Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Então, o que nos dá essa tranquilidade para a gente enfrentar as nossas tribulações, nossas dificuldades? É saber que Jesus é o nosso intercessor. Então, que vocês tenham essa certeza. Derrame o seu coração, derrame as suas ansiedades diante do Senhor Jesus. Muitas vezes, a gente espera da pessoa ao nosso lado, nosso cônjuge, nosso parente, nosso amigo, que ele vai resolver o meu problema. E muitas vezes ele não vai resolver o seu problema. Mas Jesus pode resolver o seu problema. E muitas vezes a gente joga uma carga para o outro e cria uma expectativa no outro que ele não vai fazer por você. Mas nós temos Jesus que intercede por nós.
Amém? E aí vem a questão da santificação. Santificação posicional, que é quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Salvador. Quem está com Romanos 10, 9? Carol. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha como esse versículo é importante, né? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É simples. Você reconhecer o senhorio de Deus, reconhecer que Jesus é o Salvador, e você será salvo. Simples, né? É tão simples que o pessoal fala, não é possível que seja só isso. Né? Eu não sei como é que cada um de vocês estão aqui. Se vocês já tiveram essa experiência com o Senhor Jesus. Eu sempre falo, não é porque eu sou filho de pastor que eu sou salvo. Eu tive que ter a minha experiência pessoal. Essa história do peixinho, filho de peixe, peixinho, não existe isso na relação à salvação. Então você tem que ter essa experiência com Deus. Então se você não teve, você não saia hoje daqui sem confessar e reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Amém? Aí tem a santificação progressiva, que é o que nós que estamos salvos devemos estar desenvolvendo a nossa salvação. Filipenses 2,12. Meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação? Ou nós estamos simplesmente satisfeitos porque nós somos salvos? E aí eu não desenvolvo, eu não busco o relacionamento com Deus, e aí a minha vida cristã fica muito rasa. Hoje, o nosso país nunca teve tanto evangélico. Por que o nosso país não melhora, então? Eliane falando que são apenas nominais. Se autodenomina cristão. Por que nós não estamos influenciando mais as pessoas do nosso lado? Esse é meu cunhado querido. Está de plantão cuidando do... Por isso que ele não está ajudando aqui hoje. Arrumei o João para ajudar aqui, viu, Renato? Mas você tem investido tempo em desenvolver a tua salvação? De estar buscando a santificação? Então, quando fala da santificação progressiva, que enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, eu tenho que estar desenvolvendo, aperfeiçoando a minha santificação no dia a dia. Até que Jesus volte ou nós somos levados deste mundo. O Miltinho, voltou tudo aqui. Ó. Aí tem a santificação permanente, é quando nós estivermos na glória. Aí nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por problema. Aí eu não preciso mais desenvolver a minha santificação, porque eu já estarei diante do Pai, purificado e totalmente santo, livre de toda a tentação, de todo o mal. Aí nós estamos na alegria plena, na tranquilidade, certo, Conceição? Diante do Deus Pai. João 17 fala, santifica-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é o nosso guia, é o que nos orienta, que nos conduz para a santificação. Então nós temos que ter a nossa vida diária diante do Pai, nós devemos ter a comunhão com os irmãos,
mas temos que estar desenvolvendo a nossa santificação. Então é pelo conhecimento e obediência à palavra de Deus que desenvolveremos a santificação na nossa vida. Alguma pergunta, dúvida, contribuição? Não? Vamos ler juntos 1 Pedro 14:15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós estamos sendo santos. A gente sabe que nós não somos perfeitos. Nós caímos, erramos. Mas 1 João 1,9 fala: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Estamos buscando intimidade com Deus através da leitura da sua palavra e assim desenvolver a nossa santificação? Então fica essa reflexão, esse desafio para nós. Quem é salvo quer buscar, obedecer e desenvolver a sua santificação. Então, se você é salvo, você tem que ter esse anseio, você tem que ter esse compromisso. Eu quero mais. Eu não posso me contentar apenas que eu fui salvo. Mas não, eu quero desenvolver, eu quero ter mais. Eu quero ter mais conhecimento de Deus, eu quero ter experiências com Deus. Eu quero ter essa intimidade. Eu quero que Ele fale comigo. Que Ele transforme a minha vida. Que eu possa influenciar as pessoas que estão ao meu lado. As pessoas reconhecem que tem algo diferente na nossa vida. Eu sei que é importante a gente falar de Jesus, mas para eu poder ter a autoridade de falar com Jesus, as pessoas têm que ver Jesus na minha vida. Através das minhas ações, minhas atitudes, minha forma de falar. Como está o seu dia a dia? A sua segunda-feira? As pessoas reconhecem o senhorio de Jesus na sua vida? Eu acho que o grande problema nosso é que a gente está se contentando em apenas com a salvação, que é o primeiro estágio, que é ser salvo. Aí eu venho aqui, venho domingo, sento no banco, ouço a palavra. Algumas vezes, achei, gostei, não gostei. Hoje tem tanta opção que só quem não quer mesmo não vai. Então, que a gente possa ter essa reflexão, gente. Se eu sou salvo, eu quero ter mais experiência com Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero poder impactar as pessoas ao meu lado. E aí eu vou poder influenciar as pessoas à minha volta, a sociedade que está na minha cidade, o meu estado, o meu país e o mundo. Então, que a gente possa ter isso em mente. Se eu sou salvo, eu quero mais. Eu quero mais de relacionamento com Deus. E que vocês tenham esse anseio de querer mais, não se contentar de apenas ser salvo. E assim nós vamos poder impactar ainda mais as pessoas do nosso lado. Alguém quer comentar alguma coisa? Janine, depois a Eliane e o João. Eu só estava lembrando um versículo que fala justamente sobre nós somos salvos, né, e nos tornamos perfeitos diante de Deus, mas existe também o processo da santificação, que fica em Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma única oferta, né, Jesus, né, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, como Jesus mesmo descreveu em João, a vida eterna é conhecer a Deus, né,
Então, existe esse processo de santificação, que é um relacionamento com Deus, né? Então, é maravilhoso saber que diante do Senhor a gente já é perfeito pelos méritos de Jesus, mas enquanto a gente está aqui, existe o processo da santificação. Então, é gostoso a gente saber que aquele que realmente conhece Jesus, ele realmente tem um relacionamento com Deus e ele tem anseio por se tornar perfeito, por se tornar santo diante de Deus. E todo dia a gente falha, né? Então é bom olhar para esse versículo e saber que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Então, diante do Senhor, a gente já é perfeito. Mas existe esse caminhar do dia a dia, que é procurar a nossa santificação. Obrigado. Eliane. Foi sobre essa frase aí, uma vez eu discuti, assim, com discussão no nível de palavras, cara. Sejam santos porque eu sou santo. Isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu falei, tudo bem, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele está mandando eu fazer uma coisa que é impossível. Isso não cabia na minha cabeça. Até que um pastor falou assim para mim, olha só, você lembra do tabernáculo? Tinha uma mesa, não tinha lá, colocava os pães? Fora dali, ela é apenas uma mesa. Quando ela foi colocada ali dentro, ela foi santificada, ela foi separada para aquela função. Você sem Jesus é como essa mesa. Você é apenas uma pessoa. Aí Deus te separa para ser consagrado a Ele. Você fica igual aquela mesa do tabernáculo. Você não é mais uma pessoa comum, você está separado. Aí ele falou, santo, Eliane, no sentido de separado para Deus. E eu entendia no sentido de não ter pecado. E isso me angustiava. Eu falava, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, porque não tem como eu entrar naquela frase ali. E acho que muita gente até hoje pensa isso, né? Quando a gente dá um deslize, você não diz que é santo? Você está fazendo não sei o quê. As pessoas não entendem essa palavra santo. Porque quando Jesus fala que Jesus é santo, é num nível. Quando fala que a gente somos santos, é em outro nível. Então, eu entendi isso, que era no sentido de nós sermos separados do mundo, trazidos para Jesus, e aí, nesse sentido, nós somos santos. Agora, sem pecado, meus irmãos, não tem condição. E tem gente que se apavora com isso aí. Eu conheço gente até hoje que acha que vai para o inferno por causa dessa palavra aí. Sobre a santidade posicional. Parece um paradoxo, né? Como ela falou, né? Temos que ser santos, mas somos pecadores. Isso parece ideias que não conseguem conviver. Mas devido à nossa natureza pecaminosa, até Paulo falou, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, só pelo fato dele ter essa consciência, de ter essa consciência que está lutando contra a natureza pecaminosa dele, ele já se torna santo posicionalmente, porque o mundo não pensa assim, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, eu faço isso, seja lá o pecado que for, e não prejudico ninguém, vou levando a minha vida. Então, isso já dá vamos dizer assim, esse alívio para nós. Eu peco, mas o pecado me incomoda. E o mundo não se incomoda com o pecado, então isso já nos torna diferente do mundo e confirma que Deus está habitando em nós. Eu creio que não há como a gente fazer alguma coisa que entristeça a Deus e que não venha entristecer a nós mesmos. Uma hora a gente para e pensa, pequei, tenho que me reconciliar com Deus. E isso já é a prova de que nós somos santos. E também o atributo de Deus, né? Os atributos de Deus que ele compartilha com o homem, um deles é a santidade. Deus é santo no absoluto, ele é perfeitamente santo. E nós, como seres humanos, estamos buscando essa perfeição. Vamos morrer buscando essa perfeição. E essa busca é que agrada a Deus. É que Deus se agrada de nós, essa busca constante. A Vera ali. Em Hebreus tem aquele texto, acho que é 12:14, que fala:
buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, será que tem um crente, um salvo, que não busca a santificação? Eu acho que todos buscam, né? Todo salvo, ele quer ser melhor, ele busca a santificação. Então, aquele que não busca é aquele cristão só de nome, como a Eliane estava falando, né? É por isso que eu acho que o Everton, Eliane e a Vera estão colocando, a pergunta que fica, se eu não estou buscando, será que porque eu não sou salvo mesmo? Porque eu não tomei essa decisão? Então, examine-se, pois a si mesmo. Não cabe a mim, o pastor, qualquer um dizer se você é salvo ou não. É você com Deus. Tanto é que a gente conhece gente que viveu aquela vida absurda no pecado, certo? E no leito de morte, ele se arrependeu e confessou o Senhor Jesus. O ladrão na cruz, né? Então, eu acho que o que o Everton colocou, a Eliane e a Vera colocaram aqui, fica uma reflexão para nós. A gente não perde a salvação, mas eu tenho que refletir se eu realmente aceitei, se eu sou salvo. E se eu sou salvo, eu quero ter essa vida, eu quero buscar essa intimidade com Deus. Então, acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que estar fazendo. Se eu sou salvo, eu quero desenvolver, eu quero almejar ser melhor a cada dia. Sou falho, sou pecador. Temos que reconhecer isso. Não somos perfeitos, mas temos que buscar, ansiar ser cada vez melhor. Aí Jesus orou pela sua igreja. Versículo 20 a 24. Quem quer ler do 20 a 24? Vou pedir de Samuel orar, ler para nós, ô Samuel. 20 a 24. João 17, 20 a 24. Ludmila. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É 20 a 24. Desculpa. Não rogo somente que por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Obrigado, Ludmila. Então aqui a gente vê Jesus orando pela igreja que havia, orando por nós. E o que eu acho mais interessante é que acho que Jesus, por causa da presciência dele, sabia que a grande dificuldade que nós temos é a questão de unidade. Tá? Tem muito o que é importante para mim, mas muitas vezes eu esqueço a pessoa ao meu lado. Então, a fim de que todos sejam um, para que sejam um, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, Jesus quer que nós tenhamos a unidade, que os ministérios trabalhem em unidade. Ontem estava o Ministério da Maturidade com os teens. A idade 12 a 17 com... Não vou falar a idade dos outros, né? Acima de, né? Mas com vigor, com uma alegria contagiante. Oraram, dividiram em um grupo. O idoso orando com o adolescente. Por quê? A unidade.
a fim de que sejamos um. Então, nós podemos ter diferença de idade, diferença de experiência, mas nós podemos ter a unidade. Samuel Pereira. Só me lembrando dessa história da unidade, e a grande dificuldade que tem, lembro do exemplo lá da fábrica, né, o gerente chamou a gente, sai aqui, moçada, vamos padronizar esse relatório aqui. Cada um, nós vamos fazer todo um relatório no mesmo padrão. Ah, tá ok. Aí um levantou a mão. É isso mesmo, gerente, concordo. Pode usar o meu como padrão. É bem isso mesmo, né, Samuel? 1 João 4,13, vamos ler juntos? Nisto conhecemos, permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Quem nos capacita a buscarmos essa unidade é o Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Se depender de apenas da nossa natureza pecaminosa, nós não vamos ter a unidade. Mas é o Espírito Santo que nos capacita, nos dá a paciência de andar na velocidade do outro, de respeitar a opinião do outro. Isso é unidade. Nem tudo me agrada. Tem gente que gosta da orquestra, tem gente que gosta de uma guitarra com uma bateria. São gostos. Não é doutrina isso. Isso é gosto pessoal. Mas eu tenho que, na unidade do Espírito Santo, é respeitar o gosto de cada um. Isso é unidade. E como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem essa unidade, Ele transfere isso para nós, para que a gente possa viver a vida comum. A unidade. O Espírito Santo que habita em nós é que nos capacita a vivermos na unidade. Então, que a gente possa desenvolver a nossa salvação é desenvolver a unidade. É respeitar a opinião do outro, é andar a milha a mais. E aí nós vamos ter uma igreja forte, famílias fortes, igrejas fortes. Voltou tudo aí. Jesus deixou 2 mandamentos. Isso não está na lição de hoje, mas eu achei importante a gente reforçar. Vamos ler juntos? Mateus 22, 36 a 40. Vamos lá? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O que a gente entende com relação a esses versículos aqui? Alguém? Ó, o Everton aqui, ó. É o resumo dos 10 mandamentos, né? Que a ideia de Deus é que o homem coloque o amor ao Criador em primeiro lugar e não deixe de amar o seu semelhante. Semelhantemente, né? Que fala. Então, tudo está baseado no amor. E é um sentimento que contraria toda a natureza pecaminosa. Porque a natureza pecaminosa quer amar a si mesmo. Nem a Deus e nem ao próximo. Só a si mesmo. Então, quebra toda a natureza pecaminosa. Mais alguém? Ludmila ali? Bom dia, irmãos. E assim como o Everton falou, acredito que além de ser um resumo incrível, né, dos 10 mandamentos, também é uma espécie de libertação da lei e da doutrina, porque
eu vejo Jesus deixando muito claro que para encaixar todo o povo, tribo, raça e nação, né, nos dele, nos que ele escolheu para si mesmo, seria importante que o amor viesse acima de todas as coisas, não somente a observância da lei, né, como se nós fôssemos capazes, por nós mesmos, de fazer alguma coisa para nos reconciliarmos com o Senhor. Então, eu também vejo nessa passagem essa carga, esse peso que Jesus deseja tirar de nós em relação à observância da lei de forma exclusiva. Não é por nós mesmos. Não existe absolutamente nada que a gente possa fazer por nós mesmos que nos seja capaz de salvar. Somente aceitando o Senhor Jesus e o senhorio dele sobre a nossa vida é que nós, de fato, podemos nos intitular, né? Nos considerar salvos. E eu só estou compartilhando isso com os irmãos porque eu tenho vivido isso, né? Tenho vivido isso toda semana num grupo de estudos com algumas irmãs, algumas mulheres, algumas bastante presas, eu diria, à doutrina humana, porque em muitos casos é uma doutrina humana. Né? Você não pode cortar cabelo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode ouvir tal coisa, você não pode tocar instrumento tal. Oi? O amor de Deus entra onde nisso tudo? Né? Então, que a gente também se veja livre dessas coisas, né? Que a gente se veja livre e consiga, pelos olhos da fé e com a direção do Espírito Santo de Deus, enxergar a salvação com essa simplicidade, com essa singeleza pautada no amor que Jesus deixou para nós. É simples. A gente só precisa se render. É só isso. Amém. O que nós vemos aqui? Esse aqui é para ser uma cruz, tá, gente? Então, dá para, né, ver que eu não sou desenhista, né? Mas nós vemos na cruz que através de Jesus o homem tem um relacionamento com Deus. Então, quando fala de amar o Senhor sobre todas as coisas, quando eu busco o Senhor como primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. É através do meu relacionamento com Deus que Ele me capacita a ter o relacionamento um com o outro. Então, se eu estou bem no meu relacionamento com Deus, eu tenho fruto do Espírito, lá em Gálatas, para eu poder ter o relacionamento com as pessoas à minha volta. Então, é somente Jesus na nossa vida que nos capacita, que nós somos cheios do Espírito Santo, para poder manter o meu relacionamento com Deus, mas também o meu relacionamento com o próximo. Então, para mim, esse versículo é como se tivesse que ter na minha geladeira lá, né? Ou no espelho do banheiro, para quando ver de manhã, lembrar, eu preciso amar a Deus. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu priorizo Ele e eu me capacita ao meu relacionamento horizontal. Então, que a gente possa ter isso. Então, quando nós estivermos cumprindo esses dois mandamentos, as pessoas à nossa volta serão impactadas pelo nosso testemunho. E teremos a unidade do corpo de Cristo. Então, a oração sacerdotal, ele pede pela unidade da sua igreja. E ele sabia que isso não é fácil. Mas é isso que nós devemos estar buscando no nosso dia a dia. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amém? Algum comentário a mais? Temos alguns minutos. Eliane? Olha, falando sobre a santificação, eu me lembrei de uma entrevista de um pastor americano, com uma igreja assim, bem bíblica, bem boa. Ele estava pregando e ele contou que chegaram 2 homens ali, bem vestidos, de terno, tudo, e
conversando lá com ele, explicaram, falaram, nós viemos dizer que nós somos perfeitos. Nós já chegamos à perfeição. Nós não temos mais pecado nenhum. Corajoso, hein? Corajoso. Eu não sei de onde que surgiu, mas diz que eles se diziam perfeitos, que eles não precisavam nem pedir perdão, nada, porque eles já chegaram a essa posição de perfeição. Ali é só orgulho e já pode pedir perdão. É. Aí aqui, continuando nos 2 últimos versículos. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, finalizando a oração, o amor de Deus que estava em Jesus, ele transmite para nós, para a gente possa permanecer firme nos caminhos do Senhor. Amém? Então, que a gente possa, nessa semana, realmente refletir um pouco dessa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e buscar a nossa santificação. Quem é salvo quer desenvolver a salvação. Não se contenta apenas de ter sido salvo. Amém? Então, Deus abençoe. Ore pelos pedidos. Orar pela saúde do Erasto, pela Lília. Quem mais que estava aqui? Eu que apaguei aqui. Aí a Aline, João Emanuel, o Arthur e a Lília. Sim. Tá? E peço por oração pelos retiros. Tem dos teens esse final de semana. Aí no próximo tem dos jovens. Então, já agradeço as pessoas que contribuíram e investiram aí nos retiros. Amém? Culto de oração na quarta-feira, 19h30, aqui no templo. Boa semana, pessoal.